Olá, tudo bem com você? Então vamos para o nosso quarto tema da lista de tópicos de inovações legislativas do direito penal no primeiro semestre de 2025. Então eu vou colocar aqui na lousa grande para a gente poder observar e comentar, né, esse tema. Então, Lei 15.159 de 2025, que trata dos crimes nas dependências de instituição de ensino, né? A proteção reforçada a alunos, professores e funcionários, inclusive os terceirizados. Então, vamos tratar aí desta lei, o que ela trouxe para a gente de inovação. Tá? Então, vamos dar uma olhada aí. Então, primeira situação com relação às agravantes. Então, olha lá. São circunstâncias, né? Artigo 61, que traz o rol de agravantes, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime, o quê? Ter o agente cometido o crime nas dependências de instituição de ensino. Então, o legislador incluiu esta agravante no rol de agravantes para qualquer crime que seja cometido nas dependências de instituição de ensino. Lembrando, Salim, mas agravante, como é que funciona isso? Tal, a agravante, ela é calculada na segunda fase da dosimetria. Então, vamos lembrar, a gente tem lá a primeira fase, o artigo 59, o juiz vai estabelecer a pena base, olhando para aqueles 8 vetores do artigo 59, aí ele salta para a segunda fase, trazendo o resultado da primeira, e vai analisar a existência de agravantes e atenuantes. Então aqui ele pode incidir um sexto, né, um quarto, um quinto, ele vai decidir dentro, claro, obviamente de maneira fundamentada, a fração que ele vai aumentar para esta agravante, ou se existir mais de uma, ele vai fazer essa operação aritmética. Então, a agravante incide na segunda fase da dosimetria e as causas de aumento na terceira fase. Nós vamos falar novamente disso já já. Então, a primeira inovação trazida pela lei é a inclusão de uma agravante quando o crime é praticado nas dependências de instituição de ensino. E aí, seguindo, o que mais ela trouxe de inovação? Olha lá, no homicídio, tá? Então, homicídio praticado em instituições de ensino. Salim, mas por quê? Porque a gente observa, né, observou aí nos últimos tempos, infelizmente, a situação de invasões a escolas, ali com a prática de ataques a crianças. Tivemos alguns casos, né, nesse sentido, e o legislador, atento a isso, resolveu dar um tratamento recrudescido, exasperar as penas quando a conduta, que no caso do homicídio, seja ele consumado ou tentado, for praticado nas dependências, né, da instituição de ensino. Vamos dar uma olhada então. Matar alguém, que é o crime de homicídio, reclusão de 6 a 20 anos. E aí vem o parágrafo 2º, que traz as formas qualificadas. Lembrando, qualificador altera o intervalo de pena previsto para a modalidade simples. Olha lá a modalidade simples do homicídio, 6 a 20. Vamos ver a forma qualificada. Se o homicídio é cometido nas dependências de instituição de ensino, aí vem o intervalo qualificado de pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então, se o homicídio for praticado nessas condições, na dependência de instituição de ensino, a pena deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30 anos. E o legislador não parou por aí, olha, ele ainda agravou mais. Além da qualificadora, ele prevê causa de aumento no homicídio também. Vamos dar uma olhada, ó. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino, ela é aumentada de. Então, se o homicídio, né? Então a gente pega a forma qualificada e ainda vai aumentar a pena olhando para dois aspectos, para o aspecto da vítima e para o aspecto do autor do crime. Então lá, a pena é aumentada de 1/3 até metade, se a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, é possível para o juiz, depois de estabelecida a pena base qualificada, ele na terceira fase, aplicar a causa de aumento olhando para a condição da vítima. É uma vítima, né, a norma está trazendo o quê? Em geral, a situação de maior vulnerabilidade dessa vítima, ela não tem plenas condições de se defender ou condições melhores de se defender do agressor. Por isso, a conduta do agressor ela é mais grave e demanda uma sanção mais severa.
E o inciso segundo, ele diz o seguinte, olha só, a pena pode ser aumentada de 2/3, e aí o juiz ele vai olhar para a condição do autor. Se o autor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, que é aquela pessoa responsável pela formação e educação da pessoa, ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tem autoridade sobre ela. E aí vem a novidade também, ó. Ou ainda, se o autor do crime for professor ou funcionário da instituição de ensino. Essa lista de pessoas como autor, se a gente abrir o Código Penal, nós vamos ver que ela aparece em vários crimes. Abre lá o Código nos crimes contra a dignidade sexual. Nós vamos observar que essa lista de autores está lá. Só que aqui agrega, né, o professor como autor do crime e o funcionário da instituição de ensino também como autores do crime. Isso ensejaria, daria possibilidade para o juiz sentenciante a recrudescer, exasperar, aumentar a pena em 2/3, tá bom? Isso no homicídio. Então, cuidado, o homicídio ele traz um intervalo qualificado quando é cometido na instituição de ensino e o homicídio traz as possibilidades de aumento olhando tanto para a vítima quanto para o autor do crime, tá? Que mais nós temos aí de inovação com relação a isso? Na lesão corporal. Olha só, aumenta-se a pena no caso da lesão corporal, então, ó, causa de aumento, não é qualificador. O que é causa de aumento mesmo, Salim? É na terceira fase do cálculo que ela vai incidir. Então, a pena pode ser aumentada de 1/3 até 2/3. É qualquer lesão corporal? Não. Se na lesão dolosa, então isso aqui não se aplica a lesões culposas, se na lesão dolosa ela for praticada onde? Nas dependências de instituição de ensino. E olha só, a pena pode ser aumentada de 2/3 até o dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de ensino e aí nós vamos olhar novamente para a vítima e para o autor do crime. Então olha só, se no caso da lesão dolosa, a prática dela for na instituição de ensino e nós tivermos as condições agora que nós vamos ver para a vítima ou para o autor do crime, a pena pode ser aumentada de 2/3 até o dobro, tá? Vítima, aquelas condições, pessoa com deficiência, com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. E o autor, se aquele quem pratica o crime de lesão corporal dolosa nas dependências de ensino for ascendente, para cima, né? Pais, mães, avós, bisavós, enfim, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, blá, 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 e no final, professor ou funcionário da instituição de ensino. Então, cuidado com essa inovação na sua prova, porque isso vai incidir na lesão corporal dolosa. Cuidado, dolosa. E, por fim, a alteração também foi feita na lei de crimes hediondos para incluir o seguinte: é considerado crime hediondo a lesão corporal, ó, cuidado, de natureza gravíssima ou a lesão corporal seguida de morte, desde que praticada nas dependências de instituição de ensino. Lembrando, lesão corporal gravíssima é um apelido dado pela doutrina para a modalidade de lesão corporal grave. Nós temos duas, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código do 129 do Código Penal. Parágrafo 1º convencionou-se chamar lesão grave e o parágrafo 2º do 129 convencionou-se em chamar lesão gravíssima, tá? Então, só vai ter a classificação como crime hediondo se a lesão corporal de natureza gravíssima, 129, parágrafo 2º, ou seguida de morte, a lesão corporal pré-ter dolosa, dolo no antecedente, culpa no consequente, né? Age com dolo, mas imprudentemente leva a um resultado mais gravoso. Nesse caso, a lesão corporal, se praticada nas dependências de instituição de ensino, qualquer uma dessas duas modalidades, será considerada então crime hediondo por esta inovação trazida pela legislação no primeiro semestre de 2025. Legal? Então, volta aqui para mim. Se esse conteúdo, você gostou dele, então deixa aí o like, né? Comenta principalmente, por favor, compartilha para que ele chegue aí ao maior número de pessoas que tenham consciência, saibam dessa informação.
e eu desejo boa sorte nos seus estudos, seja para OAB, para concurso público, e nós nos vemos por aqui novamente, tá legal? Um grande abraço aí para você.